Oi, eu sou a Erika e nesse vídeo eu vou te mostrar minha super horta em 1 metro quadrado. Vou te mostrar alguns truques e segredos para suas plantas crescerem bem e no final desse vídeo vou te entregar um presente para você saber como plantar uma horta dessas na sua casa. Você vai descobrir como fazer para essas plantas crescerem bonitas como essas. Ó, o que a gente tem crescendo aqui nesse espaço? Vamos começar por aqui. A gente tem 3 pés de cebola. Esses aqui são 3 pés de cebola plantados de semente. Aqui do ladinho deles, a gente tem uma super planta. Essa aqui se chama Tagetes. Ela está começando a abrir as florzinhas dela aqui e são flores lindas e comestíveis. E isso nem é o mais legal dessa planta. Ela é uma planta que salva a vida das outras plantas da horta, porque ela tem um tipo de proteção nas suas raízes que faz os nematóides, que são bichinhos que vivem na terra e comem as raízes, não conseguirem resistir nesse espaço. Enquanto ela está plantada aqui, eles não conseguem se desenvolver. Então ela protege as outras plantas da sua horta. Aqui do lado dela a gente tem 2 alhos gigantes, também chamado de alho elefante. Cada dente de alho tem mais ou menos umas 5 vezes o tamanho dos alhos convencionais, dos alhos normais que a gente encontra no mercado e na feira. Então tem 2 plantados aqui. Tem mais uma tagete, essa florzinha crescendo aqui. Um almeirão roxo, super bonitão crescendo aqui. Esse tomate que tá tombado para fora, esse aqui, ele nasceu espontâneo, ele nasceu sozinho, simplesmente do adubo que a gente colocou aqui, mas a gente tá deixando ele crescer aí para fora do vaso. A gente tem também 2 pezinhos de morango que já estão com as florzinhas. Aqui do meio dessa florzinha amarelinha é aonde vai surgir o morango. Na verdade, já é o morango, ele só vai começar a se desenvolver mais conforme ele vai crescendo. Tem mais uma tagete aqui, e aqui a gente tem 2 ervilhas tortas, que são essas aqui. Tá vendo que ela tem essas gavinhas que a gente chama? São tipo bracinhos que vão se enrolando e vão subindo no que eles encontram. E as ervilhas são muito legais, principalmente para quem tem pouco espaço, para os lados, porque elas sobem e vão ocupando esse espaço para cima. E em mais ou menos uns 90 dias você já começa a colher, e é uma delícia a ervilha torta. Se você ainda não plantou, planta e depois me conta. E por fim, tem um outro tomateiro que a gente plantou intencionalmente aqui, que ele já tá com as florzinhas, olha, tá com o primeiro cacho. Cada uma dessas florzinhas aqui tem a capacidade de se tornar um lindo tomate. Então, olha só quantos tomates a gente vai ter aqui. E tem um truque sobre o tomateiro que ele precisa de poda. Então, se você vê todos esses galhos aqui crescendo em cima da folha, ó, tá vendo? Aqui tem uma folha e em cima da folha tem galhos crescendo. Esses 2 aqui a gente precisa podar, a gente precisa tirar eles para a planta focar energia nos tomates, nos frutos que a gente quer que cresçam. Senão ela fica focando energia em fazer um monte de galho e aí você vai ter um tomateiro cheio de galho com frutos pequenininhos. E não é o que a gente quer, né? Então toda vez que crescerem esses galhos ladrões aqui, a gente precisa retirar também. Ainda tem atrás de mim crescendo em um vaso esse outro pimentão aqui, que é o pimentão vermelho. E deixa eu te contar uma coisa, sabia que todos os pimentões são coloridos? Apesar da gente encontrar pimentão que é verde, pimentão que é amarelo, pimentão que é roxo ou branco, todos eles não são verdes de nascença, todos eles vão, quer dizer, são verdes de nascença, mas eles vão ficar coloridos com o passar do tempo. Eles são verdes no primeiro momento, mas eles vão ficar de alguma dessas cores que eu falei. Todos eles, é só você deixar o tempo dele amadurecer direto no pé. Aqueles que a gente compra ou colhe ainda verde, ainda não estão maduros. E o que você precisa saber para ter um vaso como esse, para ter uma horta linda, mesmo em pequenos espaços, mesmo em vaso, para as plantas crescerem bem? Eu sempre falo que o melhor adubo é o conhecimento. A melhor coisa que você pode fazer para suas plantas é você se tornar um dedo verde, é você saber o que elas precisam. A gente pode separar isso em 3 pontos principais, que é o ambiente, a terra e as plantas. O ambiente, eu me refiro ao clima com que essa planta gosta de crescer. Ela é de frio ou ela é de calor? Quando ela gosta de ser plantada? Qual é a época do ano? Ela gosta de vento? Quanto sol ela precisa? Ela tolera geada? Ela não tolera? Qual é a temperatura ideal? Tudo isso é o ambiente, é o que está no entorno dessa planta. Depois a gente tem que levar em conta a terra,
que é literalmente aonde ela vai se alimentar, onde ela vai fazer o seu ninho, a sua morada, é onde ela vai encontrar o que ela precisa para crescer. Quando a gente está falando de terra, eu estou falando de uma terra que seja boa para cada tipo de planta. Então você precisa saber o que cada planta precisa, qual é o tipo de adubo, quando você vai adubar, com o que você vai adubar, como é que você vai preparar essa terra, o que você vai colocar? Você vai colocar casca de arroz? Você vai colocar perlita, vermiculita? Com o que você vai cobrir essa terra? Todas as plantas não precisam de cobertura, algumas sim, outras não. Você precisa levar em consideração isso na hora de preparar a terra. Ainda você tem que levar em consideração a própria planta. O que essa planta precisa? Como é que a gente lida com as pragas e doenças que podem atacar ela? O que você vai plantar junto? Qual é o espaço que cada planta precisa? Quais são as plantas que ajudam umas às outras? Quais são aquelas que a gente colhe em menos tempo e aquelas que ficam mais tempo no canteiro? Quais precisam de polinizadores? Eu quero que você pense que quando você compra uma planta, quando você planta algo, você já está escolhendo o ambiente, você já está escolhendo a terra com que ela vai crescer. E se você está plantando outras plantas juntas, você já está determinando como que essa planta vai crescer ou se ela não vai crescer. Você entende? É por isso que é tão importante você entender o ambiente, a terra e as plantas. Pensando nisso, eu criei a Semana da Horta, que é um evento online gratuito que vai acontecer daqui a pouco para você descobrir os segredos para plantar sua própria horta em casa. Mesmo que seja em vaso, mesmo que seja em pequenos espaços, mesmo que você ache que tem o dedo podre. Vou te contar como que você faz para ter uma dessas. Para você participar, é só você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e eu te espero lá. Tenho certeza que você vai amar, mesmo que você já plante ou que você não tenha experiência nenhuma.